Você já percebeu que, muitas vezes, a sua vida começa a dar errado logo depois que você fala demais? Você conta um plano com brilho nos olhos e poucos dias depois, aquela energia desaparece. Você abre uma dor para alguém e mais tarde descobre que a sua vulnerabilidade virou assunto. Você revela uma mudança que ainda nem criou raízes, recebe elogios, sente uma satisfação rápida e depois volta para o mesmo lugar. Não porque você seja fraco, mas porque talvez ainda não tenha aprendido uma das formas mais importantes de poder: o silêncio. O silêncio não é ausência. O silêncio é proteção. É o muro invisível entre aquilo que está nascendo dentro de você e as mãos erradas do lado de fora. É a diferença entre amadurecer um plano em paz ou entregá-lo para a opinião de quem nunca construiu nada. É a diferença entre curar uma dor com dignidade ou transformá-la em espetáculo para gente curiosa. Epicteto, um dos nomes mais fortes do estoicismo, entendia isso de um jeito profundo. Ele nasceu escravizado. Viveu em um mundo onde cada palavra podia gerar consequência. E talvez por isso tenha compreendido que falar demais é entregar poder sem perceber. Quem expõe tudo o que pensa, sente, deseja e planeja, deixa a própria alma sem porta. Neste vídeo, você vai entender 9 coisas que uma pessoa sábia aprende a guardar. Não como alguém frio, desconfiado ou amargo, mas como alguém que finalmente entendeu que nem todo ouvido é abrigo, nem toda conversa é segura, nem toda opinião merece resposta e nem toda vitória precisa ser anunciada. Antes de começar, deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal, porque este conteúdo é para quem quer desenvolver postura, autocontrole e respeito por si mesmo. Ao fazer isso, você também ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam aprender a proteger a própria paz. E se esta ideia já tocou em você, comenta: guardo minha paz. Agora presta atenção, porque a primeira coisa que você precisa aprender a guardar talvez seja exatamente aquilo que você mais costuma contar. Número 1. Seus planos antes de virarem realidade. A primeira coisa que você precisa proteger são os seus planos. Não porque seus sonhos sejam pequenos, mas justamente porque eles ainda são frágeis. Um plano novo é como uma semente recém-colocada na terra. Ele precisa de silêncio, concentração, repetição e tempo. Mas muita gente pega essa semente no primeiro dia e sai mostrando para todo mundo, esperando aplauso antes da colheita. Pense na última vez em que você teve uma ideia forte. Talvez tenha decidido mudar o corpo, começar um projeto, abrir um negócio, estudar algo novo, mudar de cidade, organizar sua vida financeira ou abandonar um hábito antigo. No começo, veio aquela sensação poderosa de agora vai. E o que muitas pessoas fazem nesse momento? Contam no WhatsApp, no almoço, no trabalho, nas redes sociais, em uma ligação casual. Explicam cada detalhe. Falam do plano, do resultado esperado, da nova fase, da pessoa que vão se tornar. E então acontece algo perigoso. Recebem aprovação antes da execução. O outro diz: que incrível, você vai conseguir, agora sim. E o cérebro sente uma pequena recompensa, como se parte da missão já estivesse cumprida. Só que nada foi feito ainda, nenhuma repetição aconteceu, nenhum obstáculo foi enfrentado, nenhum sacrifício foi pago. A pessoa apenas falou, e essa satisfação antecipada pode roubar a energia que deveria ser usada na construção real. Existe também o outro lado. Às vezes você não recebe apoio, recebe dúvida. Isso é difícil. Você tem certeza? Fulano tentou e não conseguiu. Acho melhor não se arriscar. E essas frases, mesmo quando parecem pequenas, entram na mente como ruído. No primeiro problema, elas voltam. Não como opinião dos outros, mas como uma voz interna tentando convencer você a parar.
O estoico não anuncia a própria direção antes da hora. Ele trabalha, ele fortalece, ele deixa o resultado ganhar corpo. Epicteto dizia que não basta explicar uma filosofia, é preciso incorporá-la. Essa frase é uma lâmina contra a vaidade moderna. Fale menos sobre a pessoa que você quer ser. Seja essa pessoa por alguns dias, depois por algumas semanas, depois por alguns meses. Quando alguém perceber, talvez nem seja mais necessário explicar. A regra é simples. Planos importantes devem ser protegidos até criarem estrutura. Se precisar de ajuda técnica, procure alguém qualificado. Se precisar de orientação, escolha alguém maduro. Mas não transforme cada intenção em anúncio. Nem todo mundo precisa saber para que aquilo seja real. Trabalhe em silêncio. Ajuste em silêncio. Falhe em silêncio. Recomece em silêncio. E quando o resultado aparecer, ele falará com mais força do que qualquer promessa. Número 2. Sua vida amorosa em detalhes. A segunda coisa que você precisa guardar são os detalhes da sua vida amorosa. Isso vale tanto para os momentos bons quanto para os difíceis. Quando a relação está bem, existe a vontade de mostrar. Fotos, declarações, viagens, presentes, conversas bonitas, planos. Quando está mal, vem a vontade de desabafar. Áudios longos, prints, relatos, reclamações, comparações, pedidos de opinião. Mas toda vez que você expõe demais uma relação, abre a porta da sua casa emocional para pessoas que não moram nela. E quem não mora na casa não entende o peso das paredes. A história dos cômodos, os acordos silenciosos, as dores antigas, as tentativas de melhora e as conversas que ninguém viu. Quando você mostra demais a parte boa, pode atrair inveja, comparação e interferência. Nem todo sorriso diante da sua felicidade é limpo. Algumas pessoas não suportam ver um amor florescendo onde a vida delas está seca. Outras começam a medir a própria relação pela sua. E isso cria ruído onde deveria haver paz. Quando você expõe demais a parte ruim, o perigo é outro. Você pode contar uma briga no auge da raiva, exagerar um tom, esquecer uma parte, falar apenas pela ferida do momento. A pessoa de fora ouve aquilo e cria uma imagem fixa. Depois, você se acalma, conversa, perdoa, entende melhor, reconstrói. Mas quem ouviu continua preso à versão que você contou quando estava machucado. E no próximo conflito, você não discute apenas com seu parceiro. Discute também com a voz da amiga, do parente, do colega, da pessoa que disse: "Eu não aceitaria isso." Sua relação fica cheia de gente invisível. Opiniões de fora começam a ocupar espaço dentro de algo que deveria ser resolvido por quem realmente está comprometido com a construção. Musônio Rufo, um estoico muitas vezes esquecido, falava do casamento e da união como um projeto de crescimento mútuo. Para ele, duas pessoas não se unem apenas para dividir prazeres, mas para se tornarem melhores juntas. E o que se constrói a dois não deve ser transformado em tribunal público sempre que existe dificuldade. Isso não significa esconder sofrimento sério. Se existe agressão, manipulação, ameaça, humilhação constante ou qualquer situação que coloque você em risco, procure ajuda real. Fale com alguém preparado, com um profissional, com uma pessoa madura, com quem pode proteger você. Silêncio não é aceitar destruição. Silêncio é parar de expor intimidade para quem só quer opinar. Se a relação está boa, viva antes de provar. Se está difícil, resolva com maturidade antes de espalhar. Amor precisa de cuidado, não de plateia. E uma fogueira protegida do vento dura muito mais do que uma chama exibida no meio da tempestade. Número 3. Suas fraquezas para quem não merece confiança. A terceira coisa que você precisa guardar são suas fraquezas quando está diante de pessoas que ainda não provaram merecer sua confiança. Todo ser humano tem inseguranças, medo de falhar,
medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de ser deixado para trás, medo de começar e não conseguir continuar. Isso não é vergonha, isso é humanidade. O problema não é ter pontos frágeis. O problema é entregar esses pontos para pessoas que não sabem cuidar deles. Quando você abre uma insegurança para a pessoa errada, entrega um mapa das suas feridas. E nem todo mundo que recebe esse mapa quer ajudar você a se curar. Algumas pessoas guardam essa informação para usar depois. Talvez não usem na hora. Na hora, fazem cara de compreensão, dizem que entendem, fingem acolhimento. Mas meses depois, em uma discussão, aquilo volta como indireta. Em uma piada, aparece disfarçado. Em uma fofoca, vira detalhe. Em um momento de competição, vira arma. E a dor que você revelou buscando alívio volta contra você com mais força. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, não transformava sua vida interna em conversa para qualquer roda. Ele escrevia para si, registrava seus medos, seus pensamentos, suas correções e suas batalhas internas em um diário que não foi criado para ser espetáculo. Hoje conhecemos esses escritos como meditações, mas o ponto mais importante é este: ele reconhecia suas fragilidades sem distribuí-las ao acaso. Existe uma diferença enorme entre vulnerabilidade e exposição sem critério. Vulnerabilidade com a pessoa certa cura. Exposição para a pessoa errada enfraquece. Você não precisa fingir que é invencível. Precisa escolher com sabedoria onde pode ser humano. Um amigo verdadeiro não usa sua dor como munição. Um terapeuta não transforma sua história em entretenimento. Uma pessoa madura corrige sem humilhar. Quem ama de verdade guarda o que você contou em confiança. Quem só está perto por curiosidade coleta informações. Antes de contar uma fraqueza, aplique 3 filtros. Primeiro, essa pessoa já mostrou que sabe guardar segredos ou vive espalhando histórias dos outros? Segundo, quando ela escuta, você sai mais forte ou mais diminuído? Terceiro, ela celebra sua melhora ou parece mais confortável quando você está mal? Se a resposta incomoda, guarde. Nem toda sinceridade é inteligência, nem todo desabafo é cura. Às vezes, o silêncio protege o que a sua carência queria entregar. Quem precisa conhecer suas batalhas são aqueles que lutam ao seu lado. O resto pode conhecer apenas a sua postura. Número 4. Quanto você ganha, deve ou pretende ganhar? A quarta coisa que você precisa guardar é sua vida financeira. Quanto você ganha, quanto deve, quanto tem guardado, quanto pretende ganhar, quanto está investindo, quanto quer comprar. Dinheiro é uma das áreas em que falar demais quase nunca ajuda e frequentemente cria problemas invisíveis. Quando você fala que ganha pouco, algumas pessoas olham com pena. Quando fala que ganha bem, outras olham com inveja. Quando fala que deve, aparecem julgamento e conselho não pedido. Quando fala que pretende ganhar mais, surge cobrança. Se der certo, dizem que você mudou. Se demorar, perguntam com ironia. Se aparecer uma conquista, alguém acha que tem direito sobre ela. Dinheiro muda o clima de muitas relações. Um parente começa a achar que você é obrigação. Um amigo se compara. Alguém passa a pedir favores. Outro começa a medir suas escolhas pelo que imagina que você tem. E quando você percebe, sua vida financeira deixou de ser assunto de responsabilidade e virou assunto de mesa. Sêneca é uma figura interessante nesse ponto. Ele falava sobre simplicidade e desapego, mas viveu cercado de recursos e poder. Justamente por isso, suas reflexões sobre riqueza têm peso. Ele entendia que o problema não é o dinheiro em si, mas a relação que o ser humano cria com ele. A riqueza pode servir ao sábio, mas pode governar o tolo. Ser dono do dinheiro também significa não precisar exibi-lo. Quem precisa contar tudo o que ganha, talvez esteja buscando validação.
Quem precisa mostrar cada conquista talvez esteja tentando provar valor. Mas quando a autoestima depende da reação dos outros ao que você possui, nunca haverá o bastante. E se você está em dificuldade financeira, cuidado ainda maior. Dívidas, apertos, atrasos e problemas de dinheiro devem ser conversados com quem pode ajudar de verdade. Um consultor, um parceiro responsável, alguém que participa da decisão, alguém que tem maturidade. Não com quem vai transformar sua fase difícil em comentário. A ferramenta aqui é o círculo fechado. Dinheiro só deve entrar em conversa com 3 tipos de pessoa: quem participa diretamente da decisão, quem pode ajudar na solução ou quem tem sabedoria para orientar sem julgar. Fora disso, guarde. Hoje pergunte a si mesmo: quem sabe demais sobre minha vida financeira? Essa pessoa precisava saber. Essa informação me protegeu ou me expôs? Se a resposta for desconfortável, aprenda. Não fale números para quem não tem responsabilidade com as consequências. Trabalhe, organize, quite, construa, invista, cresça, mas não transforme sua conta em vitrine. Número 5. Suas opiniões sobre o que você não controla. A 5ª coisa que você precisa guardar são suas opiniões sobre aquilo que não está sob seu controle. Isso parece simples, mas é uma das maiores fontes de desgaste moderno. Basta abrir uma rede social para ver pessoas brigando por temas que não mudam em nada com aquela discussão. Política, famosos, economia, futebol, decisões alheias, notícias incompletas, polêmicas do dia. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer ter uma posição. Todo mundo quer provar que está certo. Mas no fim, quantas dessas conversas realmente constroem alguma coisa? Quantas mudam uma decisão concreta? Quantas melhoram sua vida? Muitas vezes, a única coisa que muda é seu estado emocional. Você entra em uma discussão no almoço de família. Uma pessoa defende uma ideia, outra ataca, alguém levanta o tom, outra pessoa fica ofendida. Ninguém muda de opinião. A comida esfria, o clima pesa, o dia perde leveza. Você gastou energia, paciência e presença. E o mundo continuou exatamente igual. Epicteto ensinava que não são as coisas em si que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso não significa ignorar a realidade, significa entender que existe uma diferença entre consciência e vício em reação. Consciência leva a escolhas, posicionamentos úteis, ações possíveis. Vício em reação só alimenta raiva e sensação de superioridade. Muita gente chama de opinião forte o que, na verdade, é falta de governo interno. A pessoa não organiza a própria rotina, mas quer resolver o mundo inteiro em comentários. Não cuida da própria casa, mas passa horas discutindo a casa dos outros. Não melhora a própria disciplina, mas tem julgamento para todos os comportamentos alheios. O estoico pergunta: isso está sob meu controle? Se não está, qual é o uso correto da minha energia? Posso fazer algo concreto? Posso ajudar? Posso votar, estudar, doar, agir, orientar, construir? Se sim, faça. Se não, talvez o silêncio seja mais inteligente do que uma opinião lançada ao vento. Antes de falar, passe por 3 portas. A primeira: isso está nas minhas mãos? A segunda: minha fala vai construir algo real? A terceira: eu diria isso com o mesmo tom, olhando nos olhos da pessoa? Se uma dessas portas fecha, reconsidere. Nem toda opinião precisa sair da sua boca. Cada palavra gasta em assunto inútil é energia que não volta. E essa energia fará falta quando você precisar cuidar do que realmente depende de você. Se isso fez sentido, comenta: guardo minha paz. Não como frase bonita, mas como treino de domínio. Número 6. Seus conflitos familiares. A 6ª coisa que você precisa guardar são os conflitos da sua família. E este ponto exige maturidade, porque família toca em camadas profundas. Não é apenas uma discussão comum.
Muitas vezes envolve história antiga, feridas de infância, expectativas frustradas, comparações, cobranças, silêncios acumulados e palavras que carregam muito mais peso do que parecem. Uma frase atravessada em um almoço pode acender lembranças de anos. Uma indireta no grupo pode abrir uma ferida antiga. Um comentário de pai, mãe, irmão, tio ou avó pode tirar você do eixo em segundos. E quando a emoção sobe, a vontade é contar para alguém de fora. Falar no trabalho, desabafar com um amigo, mandar áudio, explicar tudo para alguém que não conhece nem metade da história. Na hora, parece alívio. Mas nem todo alívio é cura. Às vezes, você apenas pegou uma dor íntima e colocou na mão de alguém que não tem responsabilidade sobre ela. A pessoa escuta um episódio e acha que entendeu uma vida inteira, escuta uma versão contada no calor da raiva e passa a julgar sua família por aquele retrato. O problema é que amanhã você pode se acalmar, pode conversar, pode entender melhor, pode perdoar, pode perceber que também exagerou em algo. Mas quem ouviu de fora continua carregando a versão antiga. Você mudou de estado, mas a pessoa ficou presa à fotografia do pior momento. Marco Aurélio lidava com pessoas difíceis, disputas, interesses e pressões o tempo todo. Nas meditações, ele lembrava a si mesmo que encontrar pessoas falhas fazia parte da vida humana. Ele não fingia que todos eram justos, gentis ou maduros. Mas também sabia que reagir sem domínio apenas aumenta o caos. Guardar conflitos familiares não significa proteger quem machuca você. Se existe violência, ameaça, abuso, manipulação intensa ou risco real, busque ajuda. Fale com profissionais, autoridades, pessoas maduras, quem tem condição de proteger. O estoicismo não é convite para suportar destruição. É chamado para agir com direção, mas existe diferença entre buscar ajuda e espalhar conflito. Buscar ajuda tem propósito. Espalhar conflito tem descarga emocional. Uma coisa organiza, a outra expõe. A prática é simples. Depois de uma briga familiar, não conte no calor. Escreva primeiro. Coloque tudo no papel. O que aconteceu, o que você sentiu, o que queria responder, o que realmente doeu. Deixe a primeira versão sair pela escrita, não pela boca. Depois, espere a emoção baixar. Só então, decida se precisa falar com alguém. E se precisar, escolha quem ajuda a clarear, não quem coloca mais fogo. Família já é terreno sensível demais para virar conversa rasa. Proteja o que ainda está confuso. Algumas dores da casa precisam de maturidade, não de plateia. Número 7. Suas boas ações. A sétima coisa que você precisa guardar são suas boas ações. À primeira vista, isso pode parecer estranho, porque somos incentivados a mostrar o bem, inspirar outras pessoas e espalhar bons exemplos. E há momentos em que mostrar uma causa pode ajudar. Sim. Projetos sociais, campanhas, ações coletivas e iniciativas que precisam de visibilidade podem se fortalecer quando são compartilhadas. Mas existe uma linha fina entre inspirar e buscar aplauso. E o coração sabe quando cruza essa linha. Você ajuda alguém e sente vontade de contar. Faz um favor e espera reconhecimento. Apoia um amigo e lá no fundo deseja que todos saibam como você foi importante. Empresta, orienta, acolhe, resolve, mas depois transforma aquilo em história. Às vezes, nem posta. Apenas comenta com outra pessoa. E sem perceber, a boa ação deixa de ser generosidade e vira moeda. O perigo é este: você começa ajudando, mas termina cobrando. Depois de tudo que eu fiz, ninguém valoriza. Eu sempre ajudo e ninguém vê. A ação que parecia bondade se transforma em dívida emocional. Você não deu. Você emprestou esperando gratidão, admiração ou retorno. Os estoicos entendiam que a virtude não precisa de plateia.
Fazer o certo porque é certo já deveria bastar para quem deseja governar a própria alma. Marco Aurélio usava uma imagem poderosa. Uma árvore não exige aplauso por dar frutos. Ela simplesmente cumpre sua natureza. O sol não aparece esperando elogio. O rio não corre pedindo reconhecimento. A sombra não pergunta quem descansou debaixo dela. Existe uma grandeza silenciosa em fazer o bem sem transformar isso em espetáculo. Hoje, as redes sociais treinaram muita gente a transformar bondade em conteúdo. A pessoa ajuda e grava, doa e publica, acolhe e narra, faz o mínimo e espera ser tratada como herói. Mas quando tudo precisa ser visto, algo dentro perde pureza. A motivação deixa de ser caráter e vira imagem. A prática desta semana é direta. Faça uma boa ação silenciosa. Ajude alguém sem contar. Resolva algo sem anunciar. Seja gentil sem transformar isso em história. Faça o certo e enterre a necessidade de ser visto. Quando surgir a vontade de comentar, segure. Deixe a ação permanecer limpa. Não porque ela não teve valor, mas porque teve valor demais para virar propaganda. Quem faz o bem apenas quando alguém vê, ainda está preso à plateia. Quem faz o bem em silêncio começa a conhecer a liberdade. Número 8. O que fizeram com você? A oitava coisa que você precisa aprender a guardar é o que fizeram com você. E aqui, o assunto muda de peso. Porque não estamos falando de planos, dinheiro, opiniões ou boas ações. Estamos falando das feridas, das traições, das humilhações, dos abandonos, das promessas quebradas, das vezes em que você confiou e se arrependeu. Todo mundo carrega alguma história assim. Alguém que mentiu olhando nos seus olhos, alguém que usou sua boa vontade, alguém que fez você se sentir pequeno, alguém que expôs você, trocou você, ignorou você ou deixou uma marca que ainda aparece quando certas lembranças voltam. Quando uma dor pesa, a vontade natural é falar, colocar para fora, desabafar, explicar, recontar. Parece que se ficar dentro vai consumir você e, em muitos casos, falar é necessário. O problema não é falar. O problema é falar para qualquer pessoa. Nem todo mundo que escuta sua dor merece acesso à sua ferida. Algumas pessoas querem acolher. Outras querem apenas detalhes. Algumas querem entender. Outras querem fofoca. Algumas seguram sua história com cuidado. Outras repetem com outro tom quando você não está presente. Quando você entrega sua dor para quem não sabe cuidar dela, sofre duas vezes. Primeiro, pelo que aconteceu. Depois, pelo modo como sua história foi tratada. A ferida precisava de abrigo, mas caiu em uma vitrine quebrada. Sêneca observava que muitas vezes aumentamos nosso sofrimento pela forma como o alimentamos mentalmente. Isso não invalida a dor. A ferida é real. A injustiça pode ter sido real. Mas cada vez que você conta para o ouvido errado, revive algo que talvez precisasse ser processado com mais direção e menos exposição. Guardar o que fizeram com você não significa proteger quem feriu você. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa engolir situações graves. Se existe risco, violência, ameaça, perseguição, humilhação constante ou qualquer forma de destruição emocional, procure ajuda real. Fale com quem tem preparo e responsabilidade para agir. Mas não confunda ajuda com plateia. Ajuda traz clareza, plateia traz curiosidade, ajuda organiza. Plateia consome sua dor como narrativa. Antes de contar uma ferida, pergunte: essa pessoa tem maturidade para ouvir sem transformar minha história em assunto? Ela vai me ajudar a enxergar melhor ou apenas alimentar minha raiva? Depois de falar com ela, sairei mais inteiro ou mais exposto? Se a resposta não for boa, escreva primeiro. Ore, se você tem fé. Procure terapia se precisar. Converse com alguém que já provou sigilo.
E, se for falar com quem feriu você, espere a emoção baixar. Conversa no auge da dor muitas vezes vira guerra, e guerra raramente cura. Você não deve sua ferida a ninguém. Não precisa provar para todo mundo que doeu. Algumas dores precisam ser recolhidas como vidro quebrado, com cuidado para não cortar você de novo. Número 9. Sua disciplina invisível. A nona coisa que você precisa guardar é a sua disciplina invisível. Talvez essa seja uma das mais difíceis no mundo atual, porque vivemos como se tudo precisasse ser anunciado para existir. Começou a treinar, posta. Comprou um livro, mostra. Fez planejamento, tira foto. Decidiu mudar de vida, coloca a frase no status. Começou uma nova fase e transforma em declaração pública. Eu entendo a vontade de marcar o começo. Parece que quando você anuncia, o compromisso fica mais sério. Parece que o mundo vira testemunha. Mas, muitas vezes, acontece o contrário. Você recebe atenção antes de receber resultado. Recebe parabéns antes de construir consistência. Recebe sensação de identidade antes de pagar o preço da transformação. A disciplina anunciada cedo demais vira espetáculo antes de virar caráter. Você já viu isso? A pessoa começa a academia na segunda-feira, posta tudo, compra roupa nova, fala de foco total, na semana seguinte desaparece. Outra diz que vai estudar, mostra material, comenta com todos, mas não aguenta manter a rotina quando chega cansada. Outra promete uma mudança radical, escreve textos, faz declarações, mas a mudança fica mais bonita na frase do que no comportamento. Isso é humano. O cérebro gosta da sensação de começo, gosta do elogio inicial, gosta de parecer disciplinado antes de se tornar disciplinado. Mas a transformação verdadeira exige repetição quando ninguém vê. Exige continuar depois que a empolgação foi embora. Exige fazer sem postagem, sem aplauso, sem testemunha. Marco Aurélio dizia para não perder tempo discutindo o que uma boa pessoa deveria ser. A orientação era simples: seja. Essa frase corta fundo porque muita gente passa anos explicando a própria evolução e esquece de vivê-la. Fala da nova fase, mas não sustenta o novo hábito. Defende o próprio crescimento, mas não muda a conduta. Anuncia renascimento, mas continua obedecendo aos mesmos impulsos. A prática aqui é escolher uma área da sua vida e melhorar em silêncio por 7 dias. Só 7. Se for treino, treine. Se for estudo, estude. Se for dinheiro, organize. Se for vício, reduza. Se for sono, durma melhor. Se for espiritualidade, ore ou medite. Mas não poste, não comente, não mande print, não transforme o processo em notícia. No começo, vai dar vontade de contar. Você vai querer provar que agora é diferente. Segure. Use essa energia para repetir no dia seguinte. Uma mudança fraca precisa ser anunciada para parecer real. Uma mudança forte começa em silêncio e, com o tempo, fica impossível de ignorar. Quando você junta tudo, percebe que o silêncio não é vazio. O silêncio protege seus planos antes de nascerem, protege sua relação de olhos demais, protege suas fraquezas de mãos erradas, protege seu dinheiro da comparação, protege sua energia de opiniões inúteis, protege sua família da exposição, protege suas boas ações do ego, protege suas dores da curiosidade alheia e protege sua nova versão até ela ter raízes. Agora, olhe para a sua própria vida com honestidade. Onde você tem falado demais? Onde tem se explicado demais? Onde tem buscado validação antes de construir resultado? Onde tem entregado informação para quem não merecia acesso? Você não está sendo chamado a virar uma pessoa fechada, amarga ou incapaz de confiar. Isso não seria sabedoria, seria prisão. O chamado é outro. Escolher melhor quem tem acesso à sua intimidade. Nem toda pessoa que escuta você sabe cuidar do que ouviu. Algumas querem ajudar.
Outras querem assunto, algumas querem comparar, outras esperam uma brecha para usar suas palavras contra você. A partir de agora, quando sentir vontade de falar, pause. Pergunte: isso precisa ser dito? Precisa ser dito agora. Precisa ser dito para essa pessoa. Minha fala vai proteger minha paz ou apenas aliviar um impulso? Essas perguntas simples podem evitar arrependimentos profundos. Durante os próximos 7 dias, guarde uma coisa importante em silêncio: um plano, uma decisão, uma vitória, uma dor, uma mudança, uma resposta que você queria dar. Não poste, não explique, não busque aplauso. Apenas observe o que acontece dentro de você quando para de transformar tudo em anúncio. No começo, pode incomodar. Parece que, se ninguém souber, não valeu. Mas é aí que começa o treino. Você vai perceber que muita coisa que chamava de sinceridade era só impulso. Muita coisa que chamava de desabafo era só busca de alívio imediato. Muita coisa que chamava de transparência era falta de filtro. Epicteto ensinava que o silêncio deve ser a regra geral e que devemos falar apenas o necessário, em poucas palavras. Guarde isso. Fale menos da sua vida. Proteja mais sua paz. Pare de entregar seus planos para a dúvida dos outros, sua dor para a curiosidade dos outros e sua disciplina para o aplauso dos outros. Se este vídeo fez sentido, comenta agora: guardo minha paz. Deixa o like, se inscreve no canal e continue acompanhando os próximos conteúdos, porque aqui a jornada é sobre força interior, postura, domínio emocional e sabedoria prática. E lembre-se, quando você para de se explicar para qualquer pessoa, seus resultados começam a dizer o que sua boca não precisa mais defender.